Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo, Esperança Nossa. Meu nome é Augusto. Nós estamos aqui expondo a palavra de Deus e hoje nós vamos nos voltar para o livro do profeta Obadias, que contém uma profecia contra o povo de Edom. Mas antes de nós entrarmos no texto do livro do profeta Obadias propriamente dito, essa profecia ela precisa antes de uma contextualização bastante precisa para entendermos no Antigo Testamento quem era o povo chamado de Edom ou os Edomitas. O povo de Edom, que é mencionado aqui no livro do profeta Obadias, é descendente de um personagem do livro de Gênesis chamado Esaú. Esaú era filho de Isaque e irmão gêmeo de Jacó. Ou seja, ele vinha dentro do contexto da família dos patriarcas, chamados por Deus a partir de Abraão. E naquele contexto, os dois gêmeos, que eram Esaú e Jacó, Esaú nasceu primeiro, e ele teria por base, de acordo com a tradição patriarcal, ele haveria de ser o futuro chefe, o futuro condutor daquele povo, e herdeiro da promessa feita a Abraão, feita por Deus a Abraão. No entanto, Deus, na sua soberana vontade, havia escolhido não a Esaú, mas a Jacó como descendente e herdeiro da promessa de Abraão. Veja lá em Gênesis capítulo 25, os versos de 21 a 23, que dizem o seguinte: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que ela disse: Por que está me acontecendo isso? E foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Esaú, num determinado momento da trajetória daquela família, recebeu um segundo nome, e esse segundo nome era Edom. Na linguagem que eles falavam naquela época, o termo Edom significava vermelho, e Esaú recebeu esse segundo nome por conta de um prato, um guisado, feito por seu irmão mais novo, Jacó. E ele falou assim: olha, me arranja um pouco dessa comida aí, porque eu estou faminto. Veja o que diz lá em Gênesis, capítulo 25, os versículos de 29 a 30. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. E por isso também foi chamado Edom. Então, a partir deste episódio, Esaú recebe um segundo nome e passa a ser conhecido também por Edom. Esse camarada, esse filho de Isaque e Rebeca, ele se casou com algumas mulheres essas que traziam vários aborrecimentos e ressentimentos aos seus pais, a Isaque e Rebeca. Sobre isso, nós podemos citar três passagens bíblicas. A primeira, em Gênesis capítulo 26, os versos 34 e 35. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Seguindo um pouquinho para frente, em Gênesis 27, 46, diz o seguinte: Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa
entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Então aqui, Rebeca manifesta para Isaque o medo que Jacó seguisse o mesmo caminho que seu irmão Esaú seguiu na escolha de sua ou de suas esposas. E em Gênesis, no capítulo 28, os versículos 8 e 9, dizem o seguinte: percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres canareias, as mulheres de Canaã, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que ele já tinha. E posteriormente, Esaú, suas mulheres, seus descendentes, se fixaram no sul daquela região conhecida como Palestina. A região que eles escolheram para habitar era uma região montanhosa, conhecida como região das montanhas ou do Monte Seir. Nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 36, versículos de 6 a 8, que diz assim: Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa de seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes Seir. Então vejam aqui que os edomitas, ou o povo de Edom, contra quem é dirigida a profecia de Obadias, são descendentes deste personagem, chamado Esaú. Seguindo agora com a exposição do texto do profeta Obadias, ele só tem um capítulo, então começamos aí no capítulo único, verso 1, que diz o seguinte: visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. A pergunta é: qual o motivo para Deus ter predisposto nações para atacar os edomitas, para invadir o território que eles habitavam? Quais as circunstâncias que levaram Deus a agir dessa maneira contra Edom? Prossegue o texto, a partir do versículo 2. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Os edomitas eram um povo pagão, adoradores de ídolos, e tinham uma atitude arrogante devido à sua posição estratégica. Naquele tempo, um povo que se constituísse morador de uma cadeia de montanhas, habitando em cavernas, se sentia estrategicamente muito mais guarnecido, muito mais protegido do que um povo que estivesse ali morando e habitando num vale onde poderiam ser mais facilmente atacados. No caso, o povo de Edom confiava a sua segurança não em Deus, mas ele confiava a sua segurança na sua posição estratégica e por causa disso adotavam uma atitude arrogante dizendo: quem pode nos tirar daqui? E aí prossegue o texto descrevendo a tragédia, o castigo que virá de Deus
sobre os edomitas, a partir do versículo 5. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, e aí ele abre um parênteses, como você está destruído, ou seja, Obadias já diz aqui o que vai acontecer e já dá isso por concreto, por realizado. E prossegue. Não roubariam, esses ladrões, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás apenas alguns cachos? E aqui ele faz um paralelo, né? Imagine um ataque de ladrões. Eles chegam, olham, escolhem a vítima, abordam a vítima, levam aquilo que podem levar e se arrancam rapidamente. Ou faz um outro paralelo com aqueles que participavam da colheita e falavam, olha, sempre sobra alguma coisinha, sempre fica alguma coisinha para trás. Mas aí ele diz, entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Guarde bem essa expressão, tesouros ocultos. Empurram você para as fronteiras todos os seus aliados. Enganam você e os sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas. E Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, quando vier o juízo de Deus sobre os edomitas, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados, todos os homens dos montes de Esaú. Percebam a descrição da terrível desgraça que vai se abater sobre os edomitas, principalmente quando ele fala de tesouros escondidos. Se os tesouros estão escondidos, eles são mais difíceis de achar. Só que aquele povo que estava indo saquear os edomitas se sentia tão seguro do sucesso do seu ataque que eles não tinham pressa. Vamos procurar os tesouros escondidos de Esaú e vamos levá-los conosco. Não vamos deixar nada para trás. E quem eram esses adversários? Eram aqueles povos que antes viviam em uma aliança pacífica com os edomitas. Eram aliados de ontem e que, quando chegasse o cumprimento do decreto de Deus, esses povos amigos se voltariam contra os edomitas. E aqueles que eram sábios entre o povo de Edom não perceberiam isso a ponto de dizer, olha, vamos nos precaver, porque nós seremos atacados por eles. Deus fechou o entendimento dos sábios entre Edom e por isso caíram na armadilha que Deus estava preparando contra eles. Vejam um paralelo disso em Jeremias, no capítulo 49, nos versículos de 7 e 8. Jeremias 49, 7 e 8 dizem o seguinte, acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Temã aqui era uma das cidades que compunham aquela região onde os edomitas viviam. E ela aparece tanto no texto de Obadias quanto no texto de Jeremias. E diz assim, aqueles sábios de Temã não têm mais sabedoria? Porque estão sendo invadidos, estão caindo numa armadilha e não puderam se prevenir quanto a isso. É o paralelo que nós enxergamos aqui entre a profecia de Jeremias e a profecia de Obadias contra os edomitas. E prossegue o texto de Obadias no versículo 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Então nós temos a descrição da desgraça
que viria sobre os edomitas. E agora o motivo: vocês fizeram uma violenta matança contra o seu irmão Jacó. Vamos lembrar que os edomitas, descendentes de Esaú, eram um povo irmão dos israelitas, descendentes de Jacó. Portanto, eram duas nações ligadas por ascendência patriarcal. E apesar disso, os edomitas, quando viram o povo de Judá, o povo judeu, os descendentes de Israel, fragilizados, foram lá e participaram do ataque. Prossegue o texto de Obadias: no dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Notem, eram povos irmãos, mas Esaú, Edom, os edomitas, se comportaram contra os descendentes de Jacó como se fossem um povo estranho, um povo estrangeiro, um inimigo e não um povo irmão. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, e nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Então nós temos aqui um grande contexto de uma grande desgraça se abatendo sobre Jerusalém, capital do reino de Judá, um povo que era descendente de Jacó. Essa desgraça se abateu através do Império Babilônico, que invadiu Judá e destruiu aquele povo e levou grande parte dele para um cativeiro na Babilônia. Os edomitas viram isso, se alegraram e foram lá buscar o que sobrasse para eles. E é interessante falar assim, no último versículo, versículo 14, não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, ou seja, gente que ainda conseguiu fugir nos primeiros momentos do ataque. E depois pegou alguns que sobreviveram e entregaram para os babilônios, que falaram assim: esses aqui escaparam, viu? Querem comprar como escravos? Eu estou vendendo para vocês. Edom agiu como os babilônicos, invadindo, saqueando, matando e aprisionando, enquanto se alegrava com a desgraça do seu povo irmão. Agiu como se fosse um invasor estrangeiro. E prossegue o texto de Obadias, no versículo 15. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José, que era um dos 12 filhos de Jacó, será uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Vejam bem o que declara aqui o profeta: há um dia de juízo de Deus preparado sobre as nações. Em um determinado momento, Deus executará um juízo sobre todos os povos, e os edomitas não seriam exceção.
iam pagar o preço da sua idolatria, da sua arrogância, da sua maldade, seriam destruídos como se nunca tivessem existido. Mas para aqueles que eram descendentes de Jacó, o povo de Judá, uma parte dele seria trazido no futuro do cativeiro babilônico, voltaria para a terra de Canaã, aonde eles habitavam, e ali eles reconstruiriam uma nação temente a Deus. Prossegue aqui o texto do profeta Obadias, no versículo 19, que diz o seguinte: os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Então notem aqui que vão entrando outros povos e territórios no contexto dessa profecia dos juízos de Deus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim, que era um dos descendentes de Jacó, se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Vejam que no seu juízo sobre as nações, Deus remove as nações de lugar. A situação de cada uma delas se muda. E aquilo que antes era povo de um, passa a ser território de um povo, passa a ser território de outro povo. Aqueles que antes dominavam, passam a ser dominados. Aqueles que antes estavam enfraquecidos, agora estão fortalecidos e habitando no seu próprio território. Só que o verdadeiro reinado não é de uma nação sobre a outra, visto que essas nações acabam trocando de lugar, essas nações acabam sendo substituídas, essas nações acabam saindo de um território e passando a morar em outro, passando de uma situação de dominadoras para dominadas. Nós perguntamos: onde está o verdadeiro governo sobre as nações? E por isso, o profeta Obadias, ele conclui: e o reino será do Senhor. O verdadeiro reinado, o verdadeiro governo e o verdadeiro domínio não é de uma nação sobre a outra, mas em toda a terra. O reino verdadeiro, eterno, que não muda, é o reino de Deus, sentado perpetuamente no trono sobre toda a sua criação. E aí nós podemos olhar para esse texto dessa terrível profecia do profeta Obadias e perguntar: como isso serve para nós hoje, no século 21, possivelmente aqui uns 2.500 anos ou mais depois dessa profecia? Em primeiro lugar, nenhum povo, nenhuma nação pode se isentar do juízo de Deus. O único que é soberano e que permanece controlando o universo é Deus. Impérios se erguem e caem. Povos se multiplicam e depois desaparecem. Governos são estabelecidos e depois são derrubados, mas Deus não foi estabelecido por ninguém no governo do mundo. E Deus permanece, por isso mesmo, no governo do mundo, porque Deus depende somente dele. Deus é soberano, julga as nações, julga toda arrogância, julga toda injustiça. Não há povo que possa livrar-se do julgamento de Deus. Nós vemos na nossa realidade, no nosso dia a dia, através das notícias, através da internet, nós vemos povos que se voltam uns contra os outros. Era assim no passado.
E a má notícia é que isto não mudará. Povos continuam se voltando uns contra os outros. Reinos se estabelecem e depois de um tempo se vão. Mas o verdadeiro governo pertence a Deus. E é nesta certeza, nesta confiança, que todo povo temente a Deus pode depositar a sua confiança e descansar a sua paz. Nós, meus irmãos, não podemos colocar a nossa esperança em governos constituídos, por melhores que possam ser esses governos. Nós podemos até eleger um governante, podemos até concordar com o governo que está sendo executado sobre uma nação, mas a nossa esperança tem que ser posta no verdadeiro Rei de toda a terra, que é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Porque todos os outros desaparecerão conforme for o decreto de Deus. A nossa esperança, a nossa paz está na confiança de que o soberano sobre os reinos da terra é Deus, e nele está a nossa paz. Por outro lado, uma vez que Deus é soberano, uma vez que Deus julga a arrogância das nações, julga a arrogância do homem, julga as injustiças que são cometidas. Se as nações se submetem ao juízo de Deus e sofrem a penalidade ordenada por Deus contra as suas injustiças, qual é o comportamento que o homem mortal precisa ter de temor a Deus? Como nós conduzimos nossa vida? Como nós conduzimos nossos relacionamentos, nosso relacionamento familiar, nossos relacionamentos com os nossos irmãos na fé, nosso relacionamento com o mundo, onde nós nos relacionamos através de trabalho, através de relações sociais, através da nossa área de estudo, como vivemos? Uma vez que sabemos que Deus é juiz sobre toda a terra e que Deus julga e condena e executa justiça contra toda a forma de injustiça praticada pelo homem, que vida de temor a Deus nós devemos levar? Ou será que nós deveríamos nos portar arrogantemente, assim como se portaram os edomitas? Que Deus aplique essa palavra, esta revelação, esta mensagem à minha vida, à sua vida, à nossa vida e à vida de todos aqueles que puderem ouvir essa mensagem e forem tocados pelo Espírito de Deus. Que ponhamos, que depositemos em Deus a nossa confiança e a nossa paz, e ao mesmo tempo conduzamos a nossa vida em temor a Deus, sabendo quem é o Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.